né? Uma vez eu peguei um caso de uma mulher que tinha... ela já tinha sido da política até, e ela tinha, mas assim, um navio de reptilianos no contrato dela. Não porque ela era ruim ou fez coisa errada, mas porque realmente ela trazia, eles judiavam dela, começaram a jogar ela no chão, ela bateu a cabeça, quase quebrou a cervical, era uma coisa grave, né? Aí chegou, tal, e aí no outro dia, aí ela passou em avaliação, né? E eu falei, bom, amanhã nós vamos resolver isso aqui que é um navio. Agora nesse horário não dá, vamos ter que fechar o sábado inteiro para resolver, né? Esse navio guerreiro aí seu. E aí eu tava indo embora à noite, né? E aí eles tentando assustar, né? E eu tava com uma blusa roxa assim no braço. E eles sumiram com a minha blusa assim, na minha frente, interdimensional. Sumiu a minha blusa, sumiu ali na hora. Uma blusa que tava aqui no meu braço. Aí eu falei assim, isso é pra me dar medo ou você quer emprestado, né? Porque assim, né? Eu tenho uma linhagem comigo que é da lei. Então eu sei que eles não podem. Por isso que eu tô falando para as pessoas que não pode. Entendeu? Não pode. Pode chamar a minha linhagem da lei ali que eles vão atuar. Minha não, né? A que a gente traz aqui para vocês como segurança. Tipo Miguel, sim, sei lá, o que você quiser. E aí eles tiraram mesmo para outro dia. Eu cheguei no outro dia, sumiram com a chave do carro, aquelas coisas que acontecem, né? Sumiu tudo. Aí uma outra casa que eu fui também, que tinha muitos efeitos, foi uma... assim, eles foram num lugar, num outro país, né? E começaram a ter efeitos lá. Então, era um casal e ele começou a passar mal, foi parar no hospital e ela me mandando fotos, na perna dela tinha os furos pretos assim deles sendo atacados. Provavelmente ali, né, o que aconteceu quando eles voltaram? Eles foram ali, um rei e rainha naquele lugar, e enterravam pessoas dentro da igreja. Foi dentro da igreja que aconteceu isso com eles, viva, embaixo das paredes. E eles tinham joias escondidas. E quando ali foi atacado, né? Aquelas pessoas que passavam muita miséria queriam pegar tudo deles. Elas vieram todas juntas com eles no avião. Vieram embora com tudo aquilo. Aí ela chegou no meu consultório e falou assim, é certo? É certo você me trazer tudo esse negócio aí acontecendo? Aí na casa dela, a filhinha começou a ficar doente, né? Aconteceu algumas coisas. Aí eu fui lá visitar a casa dela. Eu visito muitas casas, assim, que tem alguns problemas pra resolver, né? E aí o ralo dava gargalhada. O ralo fazia... Eu não sei se você já fez isso com o terreiro, de fazer esse tipo de desobsessão nas casas, assim? Ah, já. Já, né? Eu não, né? Eu não, era seu Pantera que tava lá. Mas... então, mas entendeu? Você sabe que tem essas coisas que acontecem, sim, né? E aí, ali eles voltaram com reptilianos junto, com um monte de seres, né? E eles prejudicaram tanto que, por exemplo, a mãe dela ia ter que pegar a estrada no outro dia. Coitada, ela capotou outro carro. Eu não sei se morreram as 4 pessoas. Ficaram muito grave na UTI. Eu nem dei continuidade em saber o resto dali que aconteceu. E a gente conseguiu trabalhá-los, né? Deu bastante trabalho de tirar esses elementos. Então, esses efeitos são possíveis aqui na Terra, né? É lógico que os filmes de terror, eles exageram um pouco, né? Mas realmente, se você olhar, tem pessoa que é tão obsediada, fica tão passando mal, ó, eles causam tumor. Muito tumor, muita doença, né? Doença mental. Quanto esquizofrênico, ó, se você entrar no manicômio, era melhor ter só sessão de desobsessão do que remédio. Mas, eu vou aproveitar que você respirou. Então, quer dizer que
Vou ficar mal falada aqui. Não, muito pra bem não cortar, pra não te interromper no meio, sabe? Sim, tá. Mas pelo que eu entendi, então, esses seres estavam num lugar onde essas pessoas foram visitar e quando essas pessoas foram embora, eles acompanharam, é isso? É, porque eles tinham um rastro, que eu chamo. As sabe? pessoas. É, as pessoas tinham um rastro nessa maldade, né? Ah, entendi. E aí foi. Mas, por exemplo, eu tenho visto, assim, em hospital ou pessoas doentes que começam a referir ao acompanhante lá, o familiar refere que a pessoa tá com um barulhinho dentro dela, um motorzinho, né? E aí, o que acontece? Os reptilianos, eles... Pera, quem fala que tá com barulhinho? Por exemplo, existe eu tô alguém acompanhando o Rick e eu falo, meu, o doente. Rick tá com um barulhinho esquisito ali, exato. tá ronronando. Isso, exatamente. Na cabeça, assim, parece um motorzinho ou tá esquisito. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa morre, vai morrer na UTI. Antes de morrer, eles entram, seguram o espírito ali, entram no corpo e ficam segurando a pessoa no corpo. Então, por exemplo, um desses casos era uma pessoa que era a mãe dela e ela é minha paciente. E aí ela falou assim, me ligou e falou, Kátia, a minha mãe tá com barulho na cabeça. E eu falei assim, vou verificar. Eu verifiquei e falei assim, olha, a sua mãe já morreu. Ela morreu, eles entraram e estão segurando lá o corpo da sua mãe, né? E se alimentando de tudo aquilo. Falei, então, eu vou tirar eles de lá, mas ela vai morrer na hora. Porque ela já tá morta. Tudo bem que eu não tô matando sua mãe, né? Que eu tô tirando isso aqui, beleza? Beleza. Tá, aí fui lá, fiz, retirei. E aí liguei pra ela. Falei, e aí? Ela falou, acabou de morrer. Falei, então pronto. Aí, quando depois que ela morreu, a gente ficou acompanhando o desencarne dela lá. E ela tava perdida num lugar cinza, que é quando a pessoa é abduzida. Então, eles estão fazendo muita abdução em UTI. Eles levaram o espírito depois do desencarne. Então, ela já tava ali. Entendeu? Ela já tava morta. O corpo dela tava com outra coisa, não tava com o espírito então, dela dentro. Então, eles levaram o espírito dela... Levaram o espírito dela pra outro lugar, entendeu? Onde fica num tipo um cubo cinza, assim, um negócio, um lugar perdido, onde a pessoa não tem noção de nada, ela fica sem consciência ali quase, sabe? Toda em torpor, né? Acho que é a palavra certa. E aí a gente teve que ir acordando desse torpor e cuidando e tal, né? Aí vem seres ajudar, vem entidades, né? Vem o que tiver afinidade com ela, vem ajudar, né? Então nós temos esses efeitos por aí também.